Hoje eu trouxe um tema extremamente relevante e que muitas vezes podemos esquecer isso. E hoje eu quero lembrar para vocês, hoje eu quero lembrar esta informação para vocês, que eu acho uma informação vital, crucial, necessária. Tá? Mas antes de eu te lembrar sobre essa informação, você, meu gafanhoto que está aqui no YouTube, vamos clicar em compartilhar, vamos, papito, vamos, clica aí, a mão não vai cair, eu te prometo. Clica aí, clicou? Tá vendo? O dedo não caiu, a mão não caiu. Clique em compartilhar, clique em curtir, tá joia? E se inscreve para ser sempre notificado das novidades por aqui, fechado? Inclusive, em 2025, já estou com 3 episódios gravados e gravarei mais episódios que vou lançar em 2025 a C-Talk. A C-Talks é um bate-papo com o André, onde eu vou ter convidados, né, das mais diversas áreas, pessoas contando suas trajetórias de vida, para trazer mais conteúdo para a galera que quer crescer e que fica achando que só dá merda na sua vida. Não, dá merda na vida de muita gente, mas dá merda tanto na vida de quem teve fracasso, como dá merda na vida de quem teve sucesso. Mas os fracassados acham que só dá merda na vida deles. Né, não. Então, a C-Talks é um programa que eu criei, que eu idealizei. Já gravei 3 episódios pilotos, ficaram muito bons. E em 2025, em janeiro, eu vou começar a liberar os episódios gravados a cada 15 dias e vou gravar novos com novos convidados de várias áreas diferentes. Então, convido vocês aí a me ajudarem a divulgar, porque isso vai ser um podcast, né? Então, isso aí a ajudar a divulgar para ganhar escala, ganhar o mundo, que é diferente do nosso conceito aqui de mentoria. Mas vamos lá. Vamos ao tema de hoje, que eu quero que vocês guardem no coração. Deixa eu te falar, vou falar aqui, ó, vou falar olhando para a lente da verdade. Olhando para a lente da verdade. Você não é obra do acaso. Eu vou repetir. Você não é obra do acaso. Esse é o nosso tema de hoje e eu quero que você preste muita atenção, porque hoje você precisa sair daqui tendo a mais absoluta certeza de que você não é obra do acaso. Vamos lá. Pare um momento para refletir sobre isso. Você não é obra do acaso. A sua existência não é fruto de um erro ou de uma coincidência sem propósito. Tudo que você é, suas experiências, habilidades, desafios e até mesmo suas dores carregam um significado. Você é resultado de algo maior, algo que vai além da simples lógica de estar aqui. Seja qual for a sua história, uma coisa é certa: ninguém tem o seu conjunto exato de experiências, talentos, sonhos e lutas. Você é único. Isso por si só já prova que há uma intenção maior em sua existência. Não há duas pessoas no mundo com o mesmo impacto, com as mesmas combinações de características e com a mesma missão. Tudo que te trouxe até aqui, as conquistas, os fracassos, os altos e baixos, está moldando quem você é. E quem você é tem propósito. É uma peça única que se encaixa em um quebra-cabeça maior, onde cada escolha e cada momento da sua vida tem relevância. Muitas vezes, em meio às adversidades, nos esquecemos do nosso valor. A rotina, os erros e os julgamentos externos podem nos fazer sentir pequenos, como se estivéssemos aqui por acaso, sem propósito claro. Mas a verdade é outra. Você importa. Você tem um papel a desempenhar. O propósito não é algo que nasce pronto ou aparece de repente. Ele é descoberto, construído e vivido. E o fato de você estar aqui
já é a prova de que há algo para você realizar. A vida não te colocaria no mundo sem motivo. Quando você entende que não é obra do acaso, a maneira como encara a vida muda. Você começa a perceber que cada desafio, cada vitória e até mesmo cada dor tem algo a ensinar. E o que você é mais forte, mais resiliente e mais necessário do que imagina. Isso não significa que tudo será fácil ou que as respostas virão rapidamente. Significa que sua existência tem um peso e uma intenção que vão além dos seus olhos, do que os seus olhos podem ver agora. Você está aqui por um motivo, e descobrir esse motivo é uma jornada que vale cada passo. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você é um projeto intencional, cheio de potencial e com propósito único. O mundo precisa do que você pode oferecer. Reconheça seu valor, descubra a sua missão e viva com a certeza de que você faz parte de algo muito maior. Você não é um erro, nem uma coincidência. Você é uma criação única. E o simples fato de existir já é um milagre. Então, eu quero que todos vocês tenham essa exata certeza. Você não é um acidente. Você não é por acaso. Você não é uma obra do acaso. Vamos mergulhar nesse tema? O que vocês acham? Estão a fim de mergulhar nesse tema? Que você não é obra do acaso? Gente, a gente tem uma mania de achar que os outros têm uma vida melhor que a nossa, que os outros tiveram a vida perfeita e você não teve as mesmas chances porque a sua vida é uma vida imperfeita. E isso é um engano profundo que vocês têm. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Uma história que eu nunca contei assim, nesse ambiente. Várias pessoas sabem minha história de vida, assim, mas nunca contei. É a primeira vez que eu vou contar assim, num ambiente assim mais público. Ah, eu fui filho de um sexo casual entre meu pai e uma funcionária de uma casa de um colega dele. Meu pai, ali criado pelo meu avô, sempre foi de uma família classe média alta. Na época, família de grana, com os amigos também bacana. Então, ficavam muito um na casa dos outros. E eu fui fruto de um sexo casual entre meu pai e uma funcionária que trabalhava na casa desse amigo. E essa funcionária, quando viu que ficou grávida, ela pediu demissão. Ela saiu daquela casa. E ela foi viver a vida dela porque ela não queria a ideia de que ela engravidou para dar golpe. Então, imagina, eu estou com 51 anos, imagine isso há 52 anos atrás, a mentalidade daquela época, daquela geração. Beleza? Então, ela saiu, ela foi uma mulher muito forte, muito digna, muito honrada, independente. Ela foi raçuda, mas ela era pobre, muito pobre. E eu não tenho memória efetiva da fisionomia da minha mãe. Não tenho memória efetiva de nada, mas eu tenho flashes na minha memória. Eu tenho flashes de uma casa muito simples, muito pobre, de colchonete no chão, de rede estendida, e que haviam outras duas crianças que eram mais novas do que eu e que existia um outro cara, ou seja, possivelmente, então, ela se casou, teve outros filhos, e quando foi por volta ali dos meus 4 anos, minha mãe teve um gesto assim muito difícil para qualquer mãe, mas que um gesto que
colocou o sentimento dela por mim em primeiro lugar. Ela sabia qual era a minha origem, ela sabia qual era a origem da minha família, quem era meu pai, quem era a família do meu pai. E minha mãe preparou ali uma trouxinha de roupa embalado em papel com cordão, amarrou tudo, colocou uma carta, me entregou, me colocou na porta de uma casa, apertou a campainha e disse: quando abrirem, entregue. E quando abriram, eu entreguei. E fiquei ali com aquela cara de tacho, eu devia ter uns 4 anos de idade, fiquei ali com aquela cara de tacho sem saber o que estava acontecendo. E aí a empregada que trabalhava naquela casa pegou aquilo ali, entregou para a dona da casa abriu, tinha uma carta, e aquela carta me apresentava a família, como sendo filho do meu pai, como meu nome, que deu meu nome, etc. Mas que ela estava me dando para ser criado para que eu tivesse uma chance na vida de ter uma vida melhor que ela não tinha condições de dar. Ou seja, um ato de profundo amor. Que ela sabia que aquele filho dela tinha uma outra história, um outro lado de família que podia ter uma vida melhor. E ela abriu mão de mim para que eu tivesse uma chance. E aqui estou eu diante de vocês. E aqui estou eu sendo uma pessoa que contribuo com a vida de tantas pessoas, com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei, com tudo que eu aprendi. Agora, se eu ficasse lá atrás me lamentando que eu fui abandonado por minha mãe, eu fui deixado para trás, eu fui largado na porta de uma casa e tal, não sei o quê. Se eu entrasse nesse processo de ficar me envenenando com toda uma perspectiva negativa dessa história, será que hoje eu estaria aqui? Será que hoje eu seria o André Cardoso que vocês admiram? Ou será que tudo isso faz parte de quem eu sou e me torna uma pessoa mais forte? Entendem isso? Entendem isso? Eu não sou obra do acaso, eu não sou fruto do acaso. Eu posso ter sido até fruto de um sexo casual. Isso eu fui. Eu fui fruto de um sexo casual. Mas quem me fez não foi meu pai e minha mãe naquele sexo que eles fizeram. Quem me fez, fez você. Quem me fez, fez você. E ao me fazer, eles tinham um propósito, que eu poderia descobrir ou não qual era o meu propósito, que eu poderia viver ou não qual era o meu propósito. Porque não é o fato de nós termos nascido com um propósito que nós vamos viver o nosso propósito. E quando nós não vivemos o propósito, não é porque não temos, é porque não escolhemos vivê-lo. É porque não descobrimos que nós temos um valor na vida e ficamos nos lamentando pelo que aconteceu, ao invés de pensar por que aconteceu. Como eu posso aproveitar melhor isso que aconteceu? Eu podia ser um cara, eu nunca mais na minha vida eu vi minha mãe. É um nome comum, é um nome simples, já pesquisei, não tem chance de eu achar. De eu achar. Então nunca mais na vida eu vi a minha mãe. Mas eu não tenho um pingo de raiva dela. Se eu tenho alguma coisa contra essa mulher, chama-se gratidão. Gratidão. Eu não sei o quanto ela chorou, eu não sei o quanto ela sofreu, eu não sei o quanto ela sentiu antes, durante e depois da decisão. Inclusive, o apartamento, a casa que eu fui entregue, pertence à minha família até hoje. Foi um endereço que nunca deixou de existir da família. Pertence à família até os dias de hoje. Ou seja, então é o endereço que ela poderia ter voltado para poder ter contato com o filho, mas a vergonha que a consumiu
deve ter sido tanta que ela nunca teve coragem de voltar. Eu não posso julgar e condenar ela pelo que ela fez, porque eu tenho a mais absoluta certeza que ela sentiu uma profunda dor ao fazer isso. Quem concorda comigo que alguém que pede demissão, some daquele bairro, some daquele local, é alguém que não é alguém que não estava fazendo questão do filho, é alguém que fez questão do filho. E foi viver a vida dela com o filho. Mas depois ela viu que ela não tinha condições de dar um futuro melhor para o filho, que ela já tinha outros dois filhos, pela minha memória, pelos flashes que eu tenho, e o que ela estava dando de condição de vida era a condição que qualquer família pobre tem de dar, o que é possível. Mas ela sabia no íntimo dela, esse meu filho aqui, ele tem uma outra metade da família que ele não conhece, que eu privei ele de conhecer, e que essa outra metade é uma família de posses. E esse meu filho aqui, ele tem condições de ter uma vida diferente da que eu posso dar. E ela abriu mão para poder dar essa outra condição. Eu não sou fruto do acaso. Eu sou um projeto muito bem escrito por Papai do Céu. Papai do Céu tem uma intenção na minha vida. Deus tem uma intenção na minha vida. E assim como ele tem na minha, ele tem na sua. Você não é obra do acaso, como eu não sou. Existe um projeto, agora a questão é: será que você vai se permitir ser parte do propósito que Deus tem? Será que você vai se permitir descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou você vai ficar apenas se lamentando pelas coisas que acontecem, que aconteceram, e achando que apenas você tem histórias tristes na sua vida? A diferença entre eu e você é que eu olho para a parte triste da minha história e procuro ver o propósito dela. Eu olho para a parte triste da minha história e penso que ela tem um motivo para ter acontecido. E eu penso como eu posso honrar o que aconteceu. Eu posso honrar sendo feliz. Eu não tenho história triste para contar de minha infância. Eu tive uma infância feliz. Eu fui uma criança feliz, brincalhona, perturbada, teimosa. Eu fui tudo que eu podia ser como criança. Eu não fui uma criança deprimida, triste, revoltada, não fui um adolescente revoltado, porque no meu coração sempre habitou gratidão e alegria em relação a tudo, até mesmo porque meus pais, a quem vocês vêm falando meus pais, meus pais, meus pais ficaram sendo a figura dos meus avós. Meus pais ficaram sendo as figuras dos meus avós, porque a merda é uma coisa que ela não sabe vir sozinha, a merda vem de galera, né? A merda vem de galera. Quando eu fui deixado lá na casa dos meus avós, que meu pai morava com os meus avós nessa época, meu pai estava noivo há um mês de se casar. Então imagine um noivado, a pessoa é noiva, está prestes a se casar, sabe que o sujeito não tem ninguém, não tem nenhum filho, não tem nenhum passado, e de repente brota uma criança de 4 anos no meio de há um mês de um casamento, né? Então teve aquela reunião de conselho, minha avó, que era, a minha família sempre foi matriarcal, minha avó, a presença ali muito forte, e ela tomou a decisão: não, ele não vai com você. Ele não existiu na sua vida até hoje, ele vai continuar sem existir na sua vida daqui para frente, e eu vou criar ele. E foi uma decisão maravilhosa. Foi uma decisão maravilhinda, maravilhinda da minha vida. Entendeu? E aí? E aí, galera? Ai, André, que história triste. Não, não tem história triste, não. Tem apenas uma história.
A tristeza dessa história existiria a partir de como eu reagisse a ela. Então eu sempre soube da verdade. Nunca esconderam a verdade de mim. Nunca. Eu cresci sabendo a minha história, eu cresci sabendo a verdade dos fatos, eu cresci sabendo todos os detalhes. E não me revoltei com isso. Pelo contrário, entendi que cada coisa que eu estava vivendo era parte de quem eu era. Era parte de quem eu era. E que existia um motivo para estar vivendo tudo aquilo ali, uma razão. Uma razão. Vocês nunca vão me ver falar sobre isso com revolta, com peso, com sentimento, com ressentimento, com nada disso. Sabe por quê? Porque eu não sou obra do acaso, assim como você também não é. Assim como você também não é. Agora você vai ficar o quê? Se lamentando pelas coisas que acontecem na sua vida? As coisas que acontecem na nossa vida têm duas coisas que a gente precisa refletir. Algumas coisas que acontecem na nossa vida é culpa nossa. Nós provocamos, nós fizemos por onde, nós construímos o caminho para aquilo. Então, nós temos que ter autorresponsabilidade de reconhecer. Ao invés de ficar nos lamentando pelo que aconteceu, a gente ter a consciência, eu provoquei isso. Minha culpa, minha máxima culpa, minha tão grande culpa. Eu provoquei isso. Então, ao invés de ficar no papel de vítima, assume responsabilidade disso. Eu provoquei isso. Se eu provoquei isso, então eu vou assumir a responsabilidade e as consequências sobre isso e eu vou fazer o quê? E eu vou resolver, porque a culpa é minha. E quando a culpa não é sua, o seu pensamento podem ser o de vítima, se lamentando, chorando, frustrada, ó dia, ó azar, o mundo cruel, porque a vida, porque tudo isso acontece comigo. Ou você pode pensar, qual o propósito disso em minha vida? Qual o motivo disso acontecer em minha vida? Eu não provoquei, e eu não fiz por onde, mas aconteceu. Como eu não sou obra do acaso, significa dizer que as coisas que acontecem têm um propósito na minha vida, de me alertar para algo, de eu aprender algo, de eu me desenvolver com algo, de eu despertar algo em mim, mas coisas que não vão acontecer se você não tiver um olhar de entender. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Absolutamente tudo. Por exemplo, mais um trechinho da minha história. Esse é um pouco mais recente. Esse é um pouco mais recente. No meu primeiro casamento, eu fui imaturo, moleque, irresponsável, um cara que não merecia, de fato, a felicidade ao lado de uma mulher. Estraguei tudo e tá tudo certo, era o que a minha maturidade tinha para me dar. Beleza? Mas no dia que eu me separei, no dia que eu me separei, eu saí com um amigo meu, e fui para uma casa de show, para night, né? E eu senti um vazio absoluto naquela noite. Não falta da pessoa que eu tinha me separado, que de fato não era, não ia ter futuro. Mas eu senti um vazio porque eu vi o quanto aquela vida de balada era uma vida vazia. Eu peguei uma long neck, sei lá, por volta das 11h30 da noite, e eu fiquei com essa mesma long neck até quase 1h30 da manhã, encostado em uma coluna lá de um espaço muito bom, muito transado, gente bonita,
E eu fiquei de mais ou menos umas 11, 11 e meia da noite até 1 e meia da manhã, encostado naquela coluna, vendo o movimento, a vida acontecendo ali diante dos meus olhos. Meu amigo que tinha ido comigo estava aparecendo o Tasmania, girando pelo salão, indo para lado, indo para lado, indo para lado, indo para o outro. E Andrezão, bora, você vai ficar quieto aí, Andrezão? Eu disse, me deixa, estou de boa aqui, né? E eu fiquei assistindo aquela noite em movimento. E eu fiquei filmando aquela noite em movimento. Sabe aquela cena de filme que alguém está vendo em câmera lenta tudo que está acontecendo ao seu redor? Foi eu naquela noite. Eu fiquei vendo a vida acontecendo ali e eu vi aquela mulher tá dando mole, aquele cara tá interessado, aquele cara já percebeu, ele vai dar em cima dela, vão ficar. E eu fiquei vendo o que ia acontecendo. E tudo que eu ia projetando do que ia acontecer foi acontecendo ao longo daquela noite. E eu senti um vazio enorme. Volto a dizer, não sentindo falta do relacionamento meu que tinha acabado, mas eu senti um vazio de ver o quanto aquela vida era uma vida vazia. Aquela vida de noite, de balada, de pegar fulano, de no dia seguinte amanhecer, depois não ver mais, depois ser outro, e tá sempre, todo dia começando, você fica preso num ciclo infernal, todo dia começando do zero. Todo dia começando o relacionamento do zero, todo dia fazendo aquela mesma palhaçada de conquista, disso, daquilo, aquela merda. E eu vi, nossa, não é isso que eu quero. Aí saí de lá 1 e meia da manhã, 2, a gente foi comer um sandubão, sentei no meio fio ali da calçada, ele sentou do meu lado, pô, daqui, pô, você tá todo murcho hoje? Eu disse, não, moça, não tô murcho não, cara. Hoje, eu tenho certeza do que eu não quero, e eu não quero essa vida. E naquela noite, eu tomei a decisão de mudar quem eu era, como homem. Naquela noite, eu tomei a decisão. E para mim estava claro o seguinte: se eu seguisse sendo aquela qualidade, aquele tipo de homem, eu estava fadado a não conseguir construir um relacionamento de longo prazo. Tive consciência e tomei a decisão. A partir de hoje, eu vou mudar. E mudei. E entrei num segundo relacionamento, dedicado, sério, fiel, responsável. Entrei um cara top. Entrei o cara que eu sou hoje. Mas a pessoa do outro lado não estava na mesma frequência que eu. Não era o momento daquela pessoa. E eu vivi um relacionamento ali de uns quase 5 anos, tentando fazer dar certo e me dedicando para que desse certo. E não deu certo. Só que a pessoa que eu sou casado hoje, há 18 anos, agora é dia 23 de dezembro, tá, galera? Já bote aí no calendário de vocês, 23 de dezembro, dá parabéns para André e Rose, 18 anos de casado, para vocês não esquecerem. Mas a pessoa que eu sou casado hoje, ela era minha amiga quando eu era do meu primeiro casamento. Ela viu o André irresponsável, galinha, safado, sem valores. Ela viu, ela presenciou, ela acompanhou. Ela viu todo o processo, ela viu o fim do casamento. Mas depois ela também viu um André sério, dedicado, apaixonado, capaz de ser um homem sério, transformado, apanhando dentro do relacionamento, porque eu estava lutando por um relacionamento e eu estava lutando sozinho, me viu sofrendo dentro de um relacionamento, me viu querendo fazer dar certo, fazendo tudo para dar certo e não dando certo. E aí, quando esse meu segundo casamento acabou, a gente terminou tendo um momento que virou uma chave da nossa amizade e se transformou e a gente despertou para um amor que a gente nem sabia que tinha. E estamos aqui 18 anos casados, felizes e contentes. Mas se eu não tivesse entendido que o meu primeiro relacionamento, quando acabou, ele cumpriu um propósito na minha vida.
se eu não tivesse vivido o propósito do meu segundo relacionamento, que era eu mostrar o homem que eu podia ser. Rose não teria visto este André surgir. E ela, pela mulher que ela jamais se casaria com o André que se separou do primeiro casamento. Sacou, gente? Entendem? Rose, que era minha amiga que viu meu primeiro casamento, ela jamais se casaria com esse André do meu primeiro casamento. Então, tudo que eu passei, que eu sofri no meu segundo relacionamento, no meu segundo casamento, que eu sofri, que eu lutei, que eu quis, que eu fiz de tudo que eu passei aqui tinha o quê? Um propósito. Que não era para o próprio relacionamento, era para alguém que eu ainda não tinha enxergado como sendo um relacionamento para minha vida. Era para que essa pessoa pudesse ver o homem que eu era capaz de ser. Então, às vezes, você passa por um sofrimento e você fica somente se lamentando do sofrimento. Mas o teu sofrimento pode ter um propósito se você permitir. Se você não permitir, ele vai ser apenas a dor pela dor. Sacou? O teu sofrimento, ele pode ser apenas a dor pela dor, ou ele pode ser um passo importante para algo maior que você tenha a ser vivido. E quem decide isso é você. Na forma como você escolhe se relacionar com aquilo que você passa. Se você resolver se relacionar apenas no papel de vítima, se lamentando, sendo a palmatória do mundo, ai, porque essas desgraças só acontecem comigo, ai, porque a vida é cruel, ai, porque a vida é isso, ai, porque a vida é aquilo, não. Você não é obra do acaso, existe um propósito para a sua vida, mas propósitos eles só vão se revelar se você tiver a capacidade, a competência de não se lamentar pelo que você passa. Se você tiver a inteligência de procurar enxergar por que eu passo? Por que eu estou passando? O que é que eu posso tirar disto que eu estou passando? O que é que eu posso aprender com isso que eu estou passando? Nada é vazio, a não ser que você torne aquilo vazio. Aí uma dor pode ser uma dor vazia, sem nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de mérito, nada. É apenas a dor pela dor. É uma dor vazia, sem nenhum tipo de retorno. Ou a dor pode ser uma dor que traga o quê? Um propósito. Que traga um processo que você precisa viver na sua vida. E que você, por não se colocar no papel de vítima, você entende. Isso aqui tem um propósito na minha vida. E eu não vou me lamentar pelo que está acontecendo. Eu vou aprender através do que está acontecendo. Eu vou crescer através do que está acontecendo. Eu vou me transformar com o que está acontecendo. E aí você entende que tudo tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Tudo te levou a viver esse momento. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? Quais são as escolhas que você vai fazer a partir disso? Hã? O que é que você vai escolher a partir disso? Hã? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou você pode ficar se lamentando. Ou você pode ficar achando que tudo só acontece com você, que você é azarado, que você é a palmatória do mundo, que ó dia, ó azar, ó mundo cruel.
Você pode achar o que você quiser. Você é livre para achar o que você quiser. Mas eu digo para você que você não é obra do acaso, como eu também não sou. Mas a forma como eu escolhi me relacionar com tudo que aconteceu e acontece na minha vida define muito o que eu vou viver a partir do que acontece. Quem define a minha vida não são os fatos. Quem define a minha vida sou eu, a partir de como eu escolho me relacionar com os fatos. Sacou? Quem define a minha vida não são os fatos. Quem define a minha vida sou eu, a partir de como eu escolho me relacionar com os fatos. Como você tem escolhido se relacionar com os fatos? Ou você tem sido uma mera consequência dos fatos? E você acha que os fatos, as coisas que acontecem, é quem determinam a sua vida? Ou você acha que as coisas que acontecem são os decisores da sua vida? Não, as coisas que acontecem não decidem nada por você. Quem decide por você é você. Agora, na ausência da sua decisão, na ausência da sua escolha, os fatos vão decidir por você. Sacou? Na ausência da sua escolha, na ausência da sua decisão, na ausência do seu posicionamento, aí os fatos decidem por você. Aí os fatos estabelecem o seu valor. Mas não, não. Os fatos por si só não têm esse poder. É você. É na sua ausência. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que não existe vacância de nada. Quando você não ocupa uma posição que é sua de decisão, essa posição de decisão não fica vaga. Ela vai ser preenchida por algo ou por alguém. Então, quando você não decide, não escolhe como você vai agir e reagir na vida, os fatos que acontecem na sua vida ocupam essa posição e decidem por você. E aí você fica na teoria Zeca Pagodinho. Ô, vida me leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê? Porque você não está tomando decisão. Você não está fazendo escolhas. Então a vida está te levando para onde ela quiser. A única questão é que ela não tem nenhum compromisso quanto que ela vai te entregar. Ela vai te entregar qualquer coisa. E você vai ter que aceitar conviver com qualquer coisa. Sacou? Entendem isso? Então hoje eu quero que vocês saiam daqui com a certeza, por mais miserável, desgraçada que seja a sua história de vida, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. O Édio foi órfão de pai e mãe, criado por tias, criado pelo favor das tias. Se tornou um adolescente rebelde, se tornou um adolescente de esquerda, anarquista. Mas em um dado momento, ele resolveu fazer escolhas diferentes. E se tornou o Ed Alberti que vocês conhecem. Ele escolheu não ser mais vítima
das tragédias da vida dele e escolheu ser as suas escolhas e não a mera consequência dos fatos. Decidiu não ser mais apenas os fatos que tinham acontecido na sua vida, resolveu ser o Ed Alberti que ele nasceu para ser. E cada coisa que aconteceu na vida dele foi importante para formar o Ed Alberti que ele é. Então, note, você tem aqui dois diretores da empresa, o Ed e eu, que não têm histórias de conto de fadas na sua infância. E vocês têm duas pessoas que são vitoriosas e referência para vocês. Mas nós escolhemos não sermos definidos pelos fatos que aconteceram em nossas vidas. Nós escolhemos aprender e crescer a partir deles, através deles. Então, por que que você acha que só na sua vida os fatos que acontecem nas suas vidas são então para decidir e definir que você não pode ser quem você gostaria? Por quê? Porque na sua vida teria esse peso. Hã? Por que que na sua vida então seria diferente? Na sua vida, as catástrofes da sua vida, na sua vida, os acontecimentos familiares, na sua vida, as tristezas, os desencontros, as merdas todas que aconteceram na sua vida. Não, na sua vida, o objetivo desses fatos é de destruir o seu futuro. Na sua vida é assim, na minha não. Na minha foi para me formar quem eu sou. Isso está sendo definido pelos fatos ou isso está sendo definido por você? Né? Me diga aí. Isso está sendo definido por quem? Pelos fatos ou por você? Quem é que está definindo que a sua vida vai ser um fracasso? É você, não são os fatos. Os fatos, eles só têm esse poder na ausência da sua escolha. Aí ele vai definir. Sacou? Os fatos só têm esse poder na ausência das suas escolhas. Na ausência das suas escolhas, o fato vai definir. Aí o fato de você ter nascido em uma comunidade pobre vai definir. Aí o fato de você ter nascido numa família completamente, sei lá, com problemas vai definir. Mas a verdade é que não são os fatos, é você, porque você escolhe se entregar, porque você escolhe não aprender, porque você escolhe não crescer. O ambiente influencia, mas não determina, a menos que eu decida interferir diante dos fatos. Perfeito, Lucas. O ambiente influencia, mas não determina. Se você decidir interferir diante dos fatos. Perfeita conclusão, Lucas. Agora, na ausência da minha intervenção, aí quem é que define? O ambiente. Sacou? Na ausência da minha intervenção, o ambiente vai definir. O ambiente vai decidir. Agora, o ambiente, ele influencia, mas se tiver interferência minha, ele não determina. Porque a partir da minha determinação, da minha interferência, quem vai decidir sou eu. Quem vai determinar sou eu. O que eu faço com o que acontece na minha vida. O que eu aprendo com o que acontece na minha vida. Que lição eu tiro do que acontece na minha vida. O quanto eu cresço com o que acontece na minha vida. O quanto eu aprendo com o que acontece na minha vida.
O quanto eu não me coloco de vítima com o que acontece na minha vida. O quanto eu escolho não ficar me lamentando pelo que acontece na minha vida. Isso tudo são ações minhas interferindo no ambiente e nos fatos. Eu sendo um agente ativo na minha vida. A desgraça acontecendo e eu não escolhendo pensar, nossa, minha vida é uma merda, nossa, minha vida é sempre essa história, nossa, minha vida, porque na minha vida, eu escolhendo não ser essa pessoa. Eu entendendo, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Coisas ruins acontecem na vida de quem tem sucesso e na de quem tem fracasso. Coisas ruins não é exclusivo na vida de quem fracassa. Coisas ruins acontecem na vida de quem tem sucesso. Então, se coisas ruins acontecem na vida de quem tem sucesso e na vida de quem tem fracasso, o que determina o sucesso ou o fracasso da pessoa não são as coisas ruins, mas as escolhas que cada pessoa faz a partir dos fatos que acontecem em suas vidas. A história que eu contei aqui da minha vida foi coisa boa ou coisa ruim o que aconteceu na minha vida? Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Mas e aí? Mas e aí? Eu poderia ter me tornado um adulto rebelde. Eu poderia ter me tornado um adulto frustrado. Ah, porque eu fui abandonado pela minha mãe, porque ela me deixou com a trouxinha na porta da casa dos meus avós. Que mãe é essa? Que vida e tal, não sei o quê. Podia ter crescido com esse sentimento, com esse peso, com esse abandono, culpando o mundo, culpando o cosmos, porque meu pai foi isso, foi responsável. Cara, podia ter crescido com tudo isso. Poderia ter transferido, inclusive, isso para os meus filhos. Eu poderia ter repetido esses fatos com os meus filhos. Eu poderia ter sido o pai que abandonou porque foi abandonado. Eu poderia ter sido o pai que abandonou usando a desculpa de ter sido abandonado para fazer isso. Não poderia? E se eu abandonasse essa sociedadezinha merda que a gente está vivendo, sabe o que é que dizer? Nossa, André não tem culpa de ter feito isso. Por quê? Porque ele foi vítima de abandono e tal, não sei o quê. Merda nenhuma! Se eu tivesse abandonado meus filhos, não teria sido por conta do que eu vivi, teria sido por conta das minhas escolhas. Não, não, não. Sou presente na vida dos meus filhos desde sempre. Desde sempre. Estão com 30, 25, não, 26 já, 30, 26 e 19. Sou presente na vida deles. Estou ao lado deles para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não fico usando o que aconteceu na minha vida como desculpa para o que eu não sou, para o que eu não faço. Porque eu sou fruto das minhas escolhas e não das coisas que aconteceram na minha vida. Repitam comigo. Eu sou fruto das minhas escolhas e não do que aconteceu em minha vida. Eu sou fruto das minhas escolhas e não do que aconteceu na minha vida. Tudo que acontecer de desgraça na sua vida e que já aconteceu de desgraça na sua vida, não tem o poder de definir quem você é, nem o que você pode fazer,
nem aonde você pode estar, a não ser na ausência das suas escolhas. Sacou? Tudo isso só pode definir você na ausência das suas escolhas. Na ausência das suas escolhas, precisará ter algum marco de decisão. E aí serão os fatos. E aí serão os fatos. Sacou, galera? Então hoje eu quero terminar o dia com vocês deixando claro: você não é obra do acaso. Você é um plano perfeito de Deus. Há propósito na sua vida, que pode ou não acontecer, e que não acontecerá se você for mera consequência dos fatos que acontecem na sua vida. Para que o seu propósito tenha a chance de se cumprir, você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher como você vai reagir diante dos fatos. Você precisa reagir, que autoridade você dará aos fatos. Você precisa fazer as suas escolhas e não ser vítima do que acontece, entendendo que o que acontece tem um propósito e que não é o seu sofrimento apenas e tão somente. O sofrimento pode ser uma consequência, mas tem propósito, tem aprendizado, tem crescimento. Eu sofri muito no meu segundo casamento, muito. Sofri bastante no meu segundo casamento. Eu queria que tivesse dado certo, mas ele teve um propósito na minha vida. Aquele sofrimento teve propósito, mas eu só pude viver aquele propósito porque, por exemplo, já imaginou? Olha a outra situação que poderia ter sido. Eu sempre fui um escroto no relacionamento anterior, beleza? Aí eu me resolvo ser um cara certo, correto, dedicado dentro de um relacionamento. E aí o que aconteceu? Deu ruim, deu merda. Peguei a pessoa que não estava na mesma frequência, na mesma decisão que eu. Eu poderia ter saído como? Ah, não adianta ser bonzinho, não adianta ser legal, as pessoas não merecem, porque assim, porque assado, eu tenho que ser um escroto mesmo. Poderia ter saído assim? Poderia. Se eu saísse assim, eu estaria vivendo um relacionamento onde sou apaixonado há 18 anos? Não, não. Então, essa revolta imbecil que as pessoas têm só tem o poder de fazer você escolher andar para trás, ao invés de andar para frente. Ali eu descobri que eu poderia ter sido, que eu poderia ser uma outra categoria de homem. E aquela descoberta foi maravilhosa para a minha vida. Qual foi o meu entendimento quando saí daquele relacionamento? Eu posso ser esse homem. E esse homem é bacana. Esse homem é massa. No entanto, ainda não encontrei a pessoa certa para esse homem. Sacou? E ali eu escolhi crescer, eu escolhi avançar. Então, você não é obra do acaso. E todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito. Mas vai depender mais do seu olhar do que do próprio fato em si. Como é que você vai escolher enxergar? Como é que você vai escolher olhar? O que é que você vai escolher aprender e crescer através das coisas que acontecem na sua vida? Repetindo aqui a frase que eu disse anteriormente, que a Rênia colocou aqui, salvou aqui para mim, ó. Eu sou fruto das minhas escolhas e não
do que aconteceu na minha vida. Gravem isso, vivam isso, e vocês vão se dar a chance de descobrirem pessoas que vocês não foram apresentadas ainda na vida de vocês. Fechado? Então, um beijo grande para vocês. Excelente fechamento. Vamos vazar daquele grupo dos temporários. O ano está acabando e você pode fazer escolhas que transformem a sua vida. Mas essas escolhas a gente precisa fazer elas todos os dias. Não adianta fazer hoje e não fazer amanhã. Não adianta fazer amanhã e não fazer depois de amanhã. Essas escolhas são escolhas que a gente precisa fazer todos os dias, principalmente nas adversidades. Fechado? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira.